E se eu te contasse que apenas 14 lobos foram capazes de transformar completamente um ecossistema inteiro? Parece inacreditável, mas foi exatamente o que aconteceu. Em 1995, o governo dos Estados Unidos tomou uma decisão aparentemente simples: reintroduzir 14 lobos canadenses no Parque Nacional de Yellowstone. O que parecia ser apenas um esforço para restaurar uma espécie, acabou desencadeando uma transformação surpreendente. Não foi apenas a volta de um predador ao seu habitat, mas a revitalização de um ecossistema à beira do colapso, um renascimento ambiental que, além de salvar uma paisagem moribunda, gerou um impacto econômico colossal, resultando em uma economia de incríveis 94 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Mas como exatamente 14 lobos conseguiram causar um efeito tão profundo e abrangente? Para entender isso, precisamos voltar ao início, quando tudo começou a sair do eixo. E antes de embarcarmos nessa jornada fascinante sobre como a natureza pode se curar das formas mais inesperadas, não esqueça de deixar o seu like, pronto para descobrir como o poder da natureza pode nos surpreender. Então vamos lá! Voltemos ao início dos anos 1090, uma época em que os lobos eram considerados nada mais do que uma ameaça, eram vistos como predadores perigosos que precisavam ser eliminados a todo custo, tanto que o governo dos Estados Unidos chegou a empregar caçadores oficiais de lobos, cujo único trabalho era caçar, envenenar ou capturar esses animais onde quer que estivessem. E acredite, eles eram extremamente eficientes. Em 1926, a última matilha de lobos em Yellowstone foi exterminada, e a notícia foi celebrada como uma grande vitória, mas o que ninguém sabia naquele momento era que essa conquista seria o início de um desequilíbrio catastrófico. No começo parecia que tudo estava sob controle, afinal, quem precisava de lobos, certo? Mas essa ideia não poderia estar mais errada. É aqui que a história toma um rumo fascinante. Com o passar das décadas, algo começou a dar terrivelmente errado, mas tão gradualmente que ninguém percebeu de imediato. Era como assistir a um acidente de trem em câmera lenta. Sem os lobos, a população de alces explodiu. Literalmente, nos anos 1990, só na cordilheira norte de Yellowstone, havia cerca de 19 mil alces. Esses animais se tornaram verdadeiras máquinas de destruição, devorando cada broto de árvore ou arbusto que encontravam pelo caminho. Álamos, salgueiros, choupos. Nada estava a salvo. As mudas que germinavam na primavera desapareciam completamente no inverno. Talvez você esteja se perguntando, mas não dava para controlar isso caçando os alces? Bem, eles tentaram, mas aqui está a questão fascinante. Lobos não apenas caçam alces, eles mudam o comportamento deles. Os cientistas chamam isso de ecologia do medo, e é uma força muito mais poderosa do que se imaginava. Sem lobos por perto, os alces ficavam estacionados em uma área, mastigando tudo, até que não sobrasse mais nada, como adolescentes devastando a geladeira enquanto os pais estão fora. Mas, com os lobos na jogada, os alces precisavam estar sempre em alerta, mudando de lugar, evitando certas regiões, especialmente aquelas próximas a rios e córregos. Sem essa pressão, o ecossistema de Yellowstone começou a colapsar. No início dos anos 1990, o parque enfrentava um problema sério, mas a maioria dos visitantes nem desconfiava. Eles viam as montanhas majestosas, os géiseres espetaculares e os alces espalhados por todo canto, achando que tudo estava perfeito. No entanto, os cientistas sabiam que era uma ilusão. Quando surgiu a ideia de reintroduzir os lobos, a decisão enfrentou enorme resistência. Fazendeiros temiam pelo gado, e caçadores não estavam nada felizes, acreditando que os lobos acabariam com as populações de alces. Houve até rumores de que o governo planejava soltar superlobos, predadores implacáveis que transformariam a região em um pesadelo. Pouca gente sabe, mas os lobos escolhidos para a reintrodução em Yellowstone não foram selecionados ao acaso. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Os lobos vieram do Canadá, já acostumados a caçar presas semelhantes às encontradas no parque. Para garantir a diversidade genética, eles trouxeram animais de matilhas diferentes e, mais impressionante ainda, escolheram lobos que nunca haviam tido conflitos com humanos ou atacado gado. A reintrodução em si parecia cena de filme. Em janeiro de 1995,
14 lobos foram trazidos, cada um sedado e transportado em caixas separadas. Eles foram mantidos em cercados especiais por algumas semanas, dando tempo para se adaptarem ao novo lar em segurança. Quando finalmente foram soltos, ninguém sabia o que esperar. Será que ficariam ou fugiriam para longe? Para surpresa de todos, eles não apenas permaneceram, mas prosperaram de formas espetaculares. Cada matilha formou sua própria identidade, com estilos de caça únicos e até dramas familiares que pesquisadores acompanharam como se fosse uma novela da vida selvagem. Um dos grupos mais icônicos foi o Druid Peak Pack, liderado por um lobo lendário chamado 21M, apelidado de O Cavalheiro. Este lobo não era apenas imponente em tamanho e força, mas também tinha um comportamento extraordinário. Ele nunca matava rivais derrotados, adotava filhotes órfãos e permaneceu fiel à sua companheira até o fim da vida. Quando ela morreu, ele parou de se alimentar e logo também faleceu, deixando até mesmo cientistas, geralmente cautelosos em atribuir emoções humanas a animais, intrigados com sua lealdade e personalidade. Mas os lobos não criaram apenas histórias fascinantes, eles mudaram todo o ecossistema. Essa transformação, chamada de cascata trófica pelos cientistas, parecia mais com uma reação em cadeia ecológica de proporções surpreendentes. Primeiro, a população de alces começou a cair, mas não apenas porque eram caçados. Com os lobos de volta, os alces mudaram seu comportamento, evitaram vales e desfiladeiros perigosos e passaram menos tempo perto de rios, onde poderiam ser emboscados. Isso permitiu que as árvores jovens, como álamos, salgueiros e choupos, finalmente tivessem uma chance de crescer. Em poucos anos, áreas devastadas por anos de superpastoreio estavam cobertas de vegetação novamente, mas o impacto foi muito maior do que apenas árvores. As novas florestas estabilizaram as margens dos rios, reduzindo a erosão e tornando os cursos d'água mais estáveis e cristalinos. E isso foi só o começo. Com mais vegetação, castores começaram a voltar, construindo represas que criaram habitats para várias outras espécies. O retorno dos lobos desencadeou uma série de mudanças tão inesperadas e poderosas que transformaram completamente Yellowstone. E o mais fascinante, isso tudo começou com apenas 14 lobos. Em 1995, Yellowstone tinha apenas uma colônia de castores. Avançando para 2012, esse número já havia saltado para 9, e hoje existem tantas que os cientistas mal conseguem acompanhar a contagem. Por que isso importa? Porque os castores são verdadeiros engenheiros naturais. Cada barragem que constroem cria um novo habitat de zonas úmidas, atraindo uma diversidade impressionante de vida: sapos, peixes, aves, insetos e até lontras. Além disso, essas barragens ajudam a evitar a erosão, filtram a água dos rios e mantêm os cursos mais limpos. Durante períodos de seca, as zonas úmidas se tornam reservatórios preciosos, retendo água por mais tempo na paisagem. Mas o impacto dos lobos não parou nos castores. Surpreendentemente, eles também começaram a influenciar os ursos. Quando os lobos fazem uma caçada, eles não consomem toda a carcaça, deixando para trás restos que os cientistas chamam de wolf kills, um verdadeiro banquete para outros animais, incluindo os ursos pardos. E tem mais. Lembra dos arbustos de frutas silvestres que os alces devastavam? Com a redução da população de alces, esses arbustos voltaram a florescer, produzindo mais frutas. Isso se tornou uma fonte vital de alimento para os ursos, especialmente no fim do verão, quando estão se preparando para a hibernação. Hoje, as frutas representam uma parte significativa da dieta dos ursos pardos em Yellowstone, algo que seria impossível sem os lobos. Agora prepare-se para algo ainda mais inacreditável. Os lobos podem ter influenciado até o supervulcão de Yellowstone. Isso mesmo, antes do retorno dos predadores, o intenso pastoreio dos alces estava compactando o solo, afetando a dispersão do calor subterrâneo. Com a regeneração da vegetação promovida pelos lobos, o solo ficou menos compactado, permitindo que o calor se espalhasse de forma mais uniforme. Não, os lobos não estão prevenindo uma erupção vulcânica, mas o fato de um predador ter impacto em processos geotérmicos é simplesmente fascinante. Esse é mais um exemplo impressionante de como tudo na natureza está interligado de formas que só agora estamos começando a entender. Até mesmo os coiotes, os antigos reis do parque na ausência dos lobos, foram afetados. A presença dos lobos forçou uma reorganização completa do ecossistema, provando que na natureza, uma mudança pode desencadear um efeito dominó que transforma tudo. Antes do retorno
dos lobos, os coiotes reinavam absolutos em Yellowstone. Sem predadores naturais, eles dominaram o parque, mas os lobos não são exatamente fãs de coiotes. Assim que se estabeleceram, começaram a caçar e expulsar os coiotes de algumas áreas, reduzindo sua população em 50%. Pode parecer algo ruim, mas essa mudança trouxe benefícios inesperados. Com menos coiotes, as populações de pequenos mamíferos, como ratos e esquilos, cresceram significativamente. Isso, por sua vez, forneceu mais alimento para aves de rapina, como falcões e corujas, além de raposas e doninhas. A teia alimentar ficou mais diversificada e equilibrada, tornando o ecossistema mais resiliente. E agora, a parte que pode te surpreender: os lobos também trouxeram benefícios econômicos, começando pelo turismo. A observação de lobos gera cerca de 35 milhões de dólares anuais para as comunidades ao redor de Yellowstone. Visitantes de todo o mundo viajam apenas para vê-los. Alguns são tão apaixonados que gastam milhares de dólares em equipamentos para observá-los de longe. Mas isso é só o começo. Com as florestas se recuperando, elas sequestram dióxido de carbono, ajudando na mitigação das mudanças climáticas, um benefício que vale bilhões. Rios mais saudáveis reduzem os custos de tratamento de água para as comunidades vizinhas, enquanto as zonas úmidas restauradas ajudam a prevenir inundações e a armazenar água. E aqui vem uma curiosidade inesperada: os lobos até ajudam a economizar na manutenção de estradas. Menos alces nas margens dos rios significam menos erosão, o que estabiliza o solo. Com isso, estradas e pontes sofrem menos danos, duram mais e precisam de menos reparos. Claro, nem tudo foi perfeito. A reintrodução dos lobos enfrentou desafios, e em 2012 aconteceu algo que gerou indignação mundial. Uma loba conhecida como 832F, ou simplesmente 06, em referência ao ano de seu nascimento, foi legalmente morta fora dos limites do parque. Mas 2006 não era um lobo comum, ela era uma lenda, famosa entre turistas e pesquisadores, sendo frequentemente chamada de a loba mais famosa do mundo. Sua morte destacou as tensões e complexidades que ainda cercam a presença dos lobos em Yellowstone. Ela era uma força da natureza por si só, capaz de derrubar um alce sozinha, liderava sua matilha com uma habilidade impressionante e se tornou estrela de inúmeros documentários. Quando morreu, estava sendo monitorada por 3 coleiras GPS, reflexo do interesse de vários projetos de pesquisa que a estudavam. Sua morte trouxe à tona um dos maiores dilemas da conservação de lobos. O que acontece quando eles cruzam os limites de Yellowstone? Dentro do parque, estão protegidos, mas fora dele, a história muda completamente. Em alguns estados foram criadas temporadas de caça ao lobo, acendendo um intenso debate entre conservacionistas e comunidades locais. Mas dessa polêmica surgiu algo fascinante. Os cientistas começaram a estudar como as matilhas de lobos se reorganizam após a perda de seus líderes. O que descobriram foi incrível. Os lobos são extremamente resilientes. Quando um alfa morre, a matilha não entra em colapso. Pelo contrário, ela se adapta, se reorganiza e segue em frente, como se tivesse um sistema de backup natural. Essa resiliência não foi a única descoberta. O projeto Lobo de Yellowstone revelou comportamentos surpreendentes, como o fato de os lobos terem favoritos dentro de suas matilhas. Eles criam laços profundos, semelhantes a amizades humanas, e até demonstram luto pela perda de membros da matilha, algo capturado em vídeo, como quando o lendário Lobo 21 perdeu sua companheira. O sucesso de Yellowstone inspirou iniciativas em todo o mundo. Na Europa, os lobos estão retornando naturalmente a territórios de onde foram exterminados há séculos. Na Escócia, há discussões sérias sobre reintroduzi-los para controlar a população de veados. Até na China, as autoridades estão explorando o modelo de Yellowstone para restaurar seus próprios ecossistemas. Mas talvez a lição mais importante dessa história não seja sobre lobos, mas sobre a própria natureza. Esses 14 lobos canadenses não apenas transformaram Yellowstone, eles mudaram nossa visão sobre conservação. Mostraram que, às vezes, a melhor maneira de consertar um ecossistema não é controlar cada detalhe, mas trazer de volta as peças que faltam e deixar a natureza fazer o trabalho. Hoje, Yellowstone abriga cerca de 528 lobos, que atraem mais de 500 mil visitantes anualmente. Eles ajudaram a criar empregos, restaurar rios, trazer de volta florestas e economizar bilhões de dólares. Um impacto gigantesco para 14 lobos que ninguém
ninguém queria em 1995. A ironia é que até alguns fazendeiros que originalmente se opuseram à reintrodução agora reconhecem os benefícios. Com ecossistemas mais saudáveis, seus pastos melhoraram e até surgiram negócios de turismo de observação de lobos em suas terras. Os cientistas continuam descobrindo novos impactos da reintrodução. Recentemente, perceberam que os lobos ajudam a prevenir doenças, eliminando animais doentes e funcionando como um controle de qualidade natural. Assim, a história de como 14 lobos transformaram um ecossistema inteiro e economizaram bilhões de dólares nos ensina algo poderoso. Às vezes, a natureza só precisa de uma chance para mostrar sua força. Se você curtiu essa jornada, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias incríveis como essa. Afinal, às vezes, o segredo para grandes mudanças está em libertar as peças certas no tabuleiro. Nos vemos no próximo mistério.